Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Estou estudando aqui a nossa lição número 5 e achei um termo muito interessante aqui e muito estranho também, concupiscência. O que significa isso? Vamos aprender juntos? Será que este termo é bom ou é ruim? Será que este termo tem, o nome já não promete coisa boa, mas enfim, vamos estudar o que significa. E será que esse termo tem suas derivações? Bom, hoje nós vamos estudar aqui sobre os inimigos do cristão. Este é o nosso assunto para a nossa lição de hoje. Nós estamos no segundo trimestre de 2024 e já estamos na lição número 5. O nosso comentarista do trimestre, o nosso querido pastor Osiel Gomes, está nos trazendo temas maravilhosos, temas esplêndidos, maravilhosos assuntos. A carreira que nos está proposta. Esta é a base do nosso estudo do segundo trimestre. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E hoje nós vamos estudar sobre os inimigos do cristão. Vamos juntos? Você está no Ensino e Palestra, é uma honra ter você aqui. Lição 5. Os inimigos do cristão. O nosso texto áureo: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas, capítulo 5, versículos 25 e 26. A nossa verdade prática. Na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar. O diabo, a carne e o mundo, mas em Cristo somos mais que vencedores. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se lá no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos 11 ao 14, depois na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 ao 17. Em Romanos 6 e 11 diz assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em 1 João capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Este é o nosso tema para esta semana. E vamos juntos, a partir de agora, conhecer o nosso primeiro tópico. O primeiro inimigo do cristão, o diabo. O diabo é real? A descrição de Satanás e a identidade do inimigo. Estes são os 3 subtópicos e nós vamos começar falando sobre o nosso adversário. O diabo é o nosso adversário. É sutil, é enganador, é traiçoeiro, é feroz. Nosso inimigo é um ser espiritual. Por isso, nossa batalha se dá no campo espiritual. Por ser um ser espiritual, o diabo leva certa vantagem sobre o ser humano. Mas nós queremos colocar aqui a hierarquia do mal. Como funciona? Nós sabemos que tudo tem uma hierarquia e até mesmo o reino das trevas obedece a uma hierarquia. Primeiro ponto, primeiro nível hierárquico, Satanás. Depois vem os principados, onde estão líderes, São principados, equivale a príncipe, a primeiro-ministro, a presidente, exercem autoridade sobre grupos de demônios. Trabalha exclusivamente no mundo espiritual. Principados não estão aqui na terra, principados estão nos ares. Exercem autoridade sobre grupos de demônios. Chefiam, administram, gerenciam os grupos de demônios. O segundo nível traz as potestades, uma classe abaixo, comanda milhares de demônios, trabalha exclusivamente também no mundo espiritual. Príncipes das trevas desse século é uma outra classe, são demônios que comandam outros, agem em áreas específicas, trabalham diretamente contra o reino de Deus e contra a igreja. Descendo, temos as hostes espirituais da maldade. São tropas, exércitos e demônios, prontos para atacar a qualquer momento. Exercem autoridade sobre os homens perdidos e sobre aqueles que rejeitam a Cristo. Depois nós temos os demônios inferiores,
que são os que se incorporam nas pessoas. Ou seja, uma pessoa incorporada, ela está incorporada por um demônio inferior. Isso na grande, na imensa, absoluta maioria das vezes. Mas como tudo começou? Começou, acredite se quiser, lá no céu. A queda de Lúcifer. Lúcifer, cujo nome significa anjo de luz, deixou o orgulho, deixou a cobiça entrar em seu coração. Isaías retrata esse acontecimento lá em Isaías, capítulo 14, versículos 12 ao 15. E o próprio Jesus também testemunhou a queda de Lúcifer. Está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 18. Disse-lhes: eu vi Satanás como um raio cair do céu. E então nós temos, a partir de agora, e nós falamos apenas sobre os anjos maus, mas nós temos duas classes de anjos. Nós temos os anjos bons, aqueles que ficaram ao lado de Deus, são chamados anjos ministradores. São aqueles que, quando Lúcifer, lá no céu, ele criou uma rebelião, porque ele queria afrontar o próprio Deus, Deus tratou de expulsar Lúcifer do céu. E também todos aqueles outros anjos que aderiram ao propósito de Lúcifer, que compraram, que encamparam a proposta de Lúcifer. Esses também foram levados a deixar o céu. Esses também foram expulsos do céu. E aqui cabe uma reflexão, uma pergunta que ecoa. Por que Deus simplesmente não acabou com a rebelião, exterminando Lúcifer, exterminando todos aqueles anjos que foram rebeldes, que se rebelaram contra o Criador? Por quê? Porque imagine, os demais anjos que não compraram a causa de Lúcifer, os demais anjos que ficaram do lado de Deus, o que eles pensariam vendo os seus pares sendo exterminados? Eles pensariam: nós temos que ficar aqui do lado de Deus, nós temos que obedecer a Deus, porque Deus vai castigar-nos também, caso nós venhamos a desobedecer. Porque Deus vai exterminar-nos também, caso nós venhamos a desobedecer. Porque Deus vai nos fulminar também, caso nós venhamos desobedecer. E Deus não quer ninguém servindo a Ele por obrigação. Deus não quer ninguém servindo a Ele por medo, por pavor. Então Ele resolve mandar embora esses anjos rebeldes, dentre os quais o chefe deles, Lúcifer, que a partir de então perde o nome Lúcifer, porque Lúcifer significa anjo de luz, e ao ser destituído do céu ele perde essa característica de anjo de luz, e os demais anjos ficam ali servindo a Deus de livre e espontânea vontade. Imagino eu, e isso é uma conjectura, não está na Bíblia, é uma conjectura que eu estou fazendo, imagine Deus fazendo uma reunião ali, e pergunta: quem vai ficar do lado de Lúcifer? E aqueles anjos, então, rebeldes, ficam do lado de Lúcifer. E a Bíblia fala que é uma terça parte dos anjos. E outros anjos, eles resolvem ficar do lado de Deus. Então Deus ali faz uma triagem dos anjos. Ali é impetrado o livre-arbítrio. Ali Deus ordena o livre-arbítrio. Ali Deus concede o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é o poder de escolha. Os anjos escolheram de que lado estariam. Bom, a classificação dos anjos então fica assim: nós temos os anjos bons, que ficaram ao lado de Deus, são os anjos administradores, ou melhor, ministradores, e também temos os anjos maus. Se temos os bons, logicamente temos os maus. Então uma classe anjos bons e a segunda classe anjos maus, que são aqueles que, juntamente com Lúcifer, saíram ali do céu e seguiram-no, elegeram-no, o novo chefe deles, o novo líder deles. Então Satanás agora é Satanás o nome, não mais Lúcifer. Agora o anjo de luz torna-se adversário, torna-se inimigo de Deus. E as características de Satanás são qualidades malignas. Se opõe aos justos, se opõe à obra de Deus. O caráter de Satanás é hostil a Deus e aos homens. Satanás é cruel, Satanás é maligno. E aí nós temos o dualismo, a partir de então, entre o bem e o mal. Muitas religiões, muitas seitas ensinam que existe uma equivalência entre o bem e o mal. Eles estão em pé de equivalência, bem e o mal. Na verdade, não existe isso. Porque
Alguns dizem que ambos teriam o mesmo peso na balança, mas não é verdade. Não é verdade isso. Se Deus resolver brigar, guerrear com Satanás, não haveria guerra, porque Deus é infinitamente mais poderoso. Um dos pais da igreja, Martim Lutero, disse que Satanás, ou o diabo, é como, e ele faz a seguinte analogia, é como um cão que Deus tem na corrente. E este cão só tem a ação enquanto Deus libera ou não essa corrente para que ele haja. Inclusive, lá, quando houver a grande tribulação, houver aqueles 7 anos posteriores à subida da igreja, ao arrebatamento da igreja, o anticristo vai estar aqui. O diabo vai governar juntamente com o anticristo e o falso profeta. Mas o diabo só vai fazer aquilo que Deus determinar a ele, o que está determinado para ele fazer, nada mais do que isso. Alguns dizem que o diabo vai fazer tudo o que quiser. Não, ele só vai fazer aquilo que está determinado para ele. Deus, de novo, é super poderoso. Deus é ultra poderoso. Deus é invencível. Deus é imbatível. O diabo está abaixo do poder de Deus, muito abaixo do poder de Deus, acima do nosso poder, acima das nossas forças, mas muito abaixo das forças de Deus. Bom, então existe uma guerra declarada, e a partir da sua queda, Satanás se declara inimigo de Deus e de toda a criação de Deus. Logicamente, ele vai ser inimigo do homem, que é a joia da criação de Deus, ou seja, Deus coloca o homem como sua joia da criação e, logicamente, que Satanás, enciumado, não vai querer que haja essa harmonia entre o Criador e a criatura. E nós estamos, então, em uma grande guerra declarada. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre a guerra declarada na semana que vem, inclusive falando sobre as armas que nós devemos usar contra essa guerra. Hoje nós estamos conhecendo os nossos inimigos, estamos relembrando os nossos inimigos e na semana que vem nós vamos falar mais profundamente sobre essa guerra. Nosso segundo tópico, o segundo inimigo do cristão, a carne. Conceito bíblico de carne, a carne no Novo Testamento, a perspectiva doutrinária da palavra carne. Carne. Este termo assume duas definições distintas, a física e a espiritual. Qual é a definição física de carne? Diz respeito ao tecido muscular que reveste o corpo humano, o corpo animal. O homem e o animal recebem este revestimento muscular chamado carne. É a parte material do ser humano, a parte física do ser humano. Já ouviu aquela expressão? Ele está presente aqui, de carne e osso. Ou seja, a pessoa está fisicamente materializada ali. A carne é a parte vermelha dos músculos. A carne é a natureza animal do ser humano. E muitas vezes a Bíblia utiliza a expressão carne e sangue, onde fica claramente definida o teor material e o teor físico. Ou seja, a pessoa humana. Está lá em Mateus 16, 17, que Jesus fala, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelou, ou seja, não foi o homem que te revelou. Lá na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50, onde Paulo fala sobre que carne e sangue não podem herdar ao reino de Deus, ou seja, o homem natural não pode herdar ao reino de Deus. Nós chegaremos ao céu através do nosso corpo glorificado. Lá em Gálatas 1,16, que quando fala que o Paulo, quando o filho revelasse seu filho em mim para que eu pregasse entre os gentios, fala sobre a autoridade que foi lhe dada para a pregação, e essa autoridade não foi dada por carne nem sangue, ou seja, não foi dada por homem, mas pelo próprio Cristo. Enfim, carne e sangue estão na Bíblia, o homem, a natureza humana, o físico. O dicionário bíblico Wycliffe traz algumas definições acerca da carne como estrutura física, dentre as quais eu quero destacar uma aqui. O lado animal, frágil da constituição do homem em contraste com o coração e a alma, com os quais ela frequentemente ocorre para designar a totalidade do homem. Assim, ela é usada para indicar o externo e o secular como distinto daquilo que é espiritual e religioso. E a definição espiritual de carne diz respeito aos desejos. O dicionário teológico do ilustre mestre Claudionor de Andrade
faz uma avaliação, e uma avaliação dupla sobre o termo carne. Nas Sagradas Escrituras, o termo é usado tanto para descrever a natureza humana, como para qualificar o princípio que está sempre disposto a opor-se ao espírito. Aqui, espírito do homem, o nosso espírito. Este último sentido foi desenvolvido como doutrina pelo apóstolo Paulo. O crente carnal, segundo muito bem explica ele em suas epístolas, é o que dá inteira guarida ao pecado. O dicionário bíblico Wycliffe também lança luz sobre o termo carne e sua conotação espiritual. O termo carne, segundo Wycliffe, por outro lado, embora possa ser usado em um sentido neutro similar, geralmente sugere o homem pecador, caído, e a natureza caída do homem em particular. A mesma publicação prossegue. No sentido ético, a palavra carne faz referência à natureza carnal, ou à disposição no homem que é propensa a pecar, o que é antagônica a Deus. No estudo que nós estamos aqui realizando, nós precisamos analisar o termo carne em sua forma espiritual. Podemos dizer que a carne é a natureza caída do homem. A carne milita ou luta contra o espírito humano, na medida que o espírito humano busca a comunhão com Deus. Está em Romanos 8,16, o mesmo Espírito, Espírito Santo, testifica com o nosso espírito, espírito humano, que somos filhos de Deus. Espírito humano e Espírito Santo se comunicam, existe um elo de comunicação. O espírito humano é amigo do Espírito de Deus. O espírito humano é amigo do Espírito de Deus. E a carne é inimiga de ambos. Essa luta constantemente, diuturnamente, e só terá fim esse combate, só terá fim esse conflito, só terá fim essa guerra quando estivermos com Cristo na glória. A Bíblia distingue muito bem essa guerra travada entre carne e Espírito Santo. Lá em Gálatas 5,17, porque a carne cobiça contra o Espírito. E aqui cobiçar tem a ver com lutar, disputar, militar. Porque a carne cobiça contra o Espírito. E aqui Espírito, Espírito Santo. E o Espírito, Espírito Santo, contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Tanto que a mesma distinção entre as obras de ambos, Espírito Santo e carne, inclusive tem uma extensa lista que as classifica. Nós temos em Gálatas 5:19 ao 21 a lista das obras da carne. Nós temos no mesmo livro de Gálatas, capítulo 5:22, aqui a lista do fruto do Espírito. Então, Espírito Santo e carne lutam diuturnamente entre si. Chegamos agora ao nosso terceiro tópico, o terceiro inimigo do cristão, o mundo. Perspectivas bíblicas da palavra mundo, 3 níveis de vícios infames, vencendo o mundo. São os 3 subtópicos. Como sempre, nós iniciamos definindo o termo. O que é mundo? Mundo também tem 2 definições, mundo físico e mundo espiritual. A definição física de mundo. A definição física de mundo é que o mundo é o universo, o planeta, o continente, o país, o estado, a cidade, o bairro, a rua, a casa em que moramos. Mundo é o universo criado por Deus e toda a sua ordem e beleza. Todo o universo com toda a sua garantia de permanência, com toda a sua firmeza, com todos os seus firmamentos. O universo constituído por Deus é o mundo físico. Mundo é a terra, é o conjunto de todas as coisas criadas por Deus. Tudo isso, mundo, esfera física. E a definição espiritual de mundo, segundo o dicionário teológico do pastor Claudinor de Andrade, da CPAD, que é excelente, diga-se de passagem, o mundo é o sistema que se opõe de forma persistente, sistemática ao reino de Deus. Eis que somos instados a não amar o mundo. Nós estamos trabalhando com o tema mundo exatamente como supõe a sua definição espiritual. A Bíblia assevera que não devemos amar o mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. O sistema denominado mundo opõe-se a Jesus e é contrário ao reino de Deus. Também nós podemos classificar o mundo como tentações, as tentações mundanas. E a tentação em si não é pecado, é uma disposição de ânimo, uma predisposição para o pecado. Ser tentado é normal, mas devemos resistir, não ir adiante. E muitas vezes, como foi o caso de José, fugir da aparência do mal. José, ele fugiu da aparência do mal. A tentação não provém de Deus, mas do diabo. Deus não tenta ninguém. Deus prova o ser humano. Deus faz a prova, o diabo faz a tentação. Dentro de mundo, nós temos um outro conceito chamado mundanismo. Em termos espirituais, é a derivação de mundo. O mundo é o sistema montado por Satanás. O mundanismo é a conformação teológica e emocional do homem a esse sistema. É o homem adequando-se a esse sistema, é o homem aderindo a esse sistema. O mundanismo é um sistema ideológico plantado por Satanás. Algumas iniquidades perpetuadas pelo mundanismo. A concupiscência e as suas derivações. Mas o que é concupiscência? Concupiscência é, segundo o dicionário Preoberan da língua portuguesa, o desejo imoderado de satisfazer a sensualidade, forte apetite para o sensual, desejo intenso de bens materiais ou terrenos. Podemos dizer que é o desejo exacerbado, quase incontrolável pelos desejos pecaminosos. A inclinação carnal pelo pecado. E aqui nós temos 3 subdivisões da palavra concupiscência. Está lá e nós pegamos essas subdivisões emprestadas lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. O que é a concupiscência da carne? São os pecados decorrentes do corpo, como por exemplo, prostituição, adultério, fornicação. São os pecados promovidos com a ação do corpo. O que é a concupiscência dos olhos? O pecado geralmente começa com a cobiça. E a cobiça vem pelos olhos. O desejo secreto por algo que não pode ou não deveria ser alcançado. Conquistar algo que não lhe pertence. O prazer mental estimulado pela visão. Grande parte dos pecados origina-se nos olhos, vai para a mente e muitas vezes é executado pelo corpo. Grifo meu. Temos que ter muito cuidado com os olhares. O primeiro olhar é o acaso, o segundo já é a repetição, o terceiro em diante já está alimentando a mente. E essa mente já faz uma engenharia para concretizar através do corpo esse pecado. E você lembra do pecado de Davi com Betseba? Começou com um simples olhar e acabou sendo consumido com o corpo. E por último, a concupiscência da vida ou também soberba da vida, que é a satisfação materialista com bens terrestres, o orgulho, a arrogância, a prepotência. Hoje nós conhecemos os nossos inimigos, 3 grupos de inimigos, diabo, mundo e carne. E esses 3 grupos de inimigos abarcam todos os inimigos, todas as armadilhas, todas as inimizades contra o povo de Deus. Mas como o povo de Deus pode lutar contra esses inimigos? Isto nós saberemos na próxima semana, quando nós trabalharemos sobre as armas para que nós possamos combater toda a maldade humana, todas as inimizades contra o reino de Deus. Então, fique conosco. Na próxima semana, nós continuaremos ainda nesse tema de batalha espiritual. Muito obrigado a você que esteve aqui conosco, você que esteve até aqui. Foi uma honra receber a sua visita. Se você entrou hoje no canal, gostou do vídeo, gostou do conteúdo, compartilhe ele, inscreva-se no canal, será uma honra ter você aqui. Você que já faz parte da nossa comunidade, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela deferência, muito obrigado pela audiência. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.